Protetor solar provocando câncer. Com certeza você já ouviu isso por aí na internet. Talvez em um vídeo curto, talvez em um post que se apresenta como mais natural, talvez vindo de alguém que diz ter abandonado o protetor solar para viver de uma forma mais saudável. Essa frase circula com muita facilidade nas redes sociais, quase sempre acompanhada de um discurso sedutor que promete uma solução simples para um tema extremamente complexo. E é exatamente por isso que ela se espalha tão rápido, porque ela conversa com o medo, com a desconfiança e com a ideia de que tudo que é industrializado faz mal, enquanto tudo que é natural seria automaticamente mais seguro. Eu sou a doutora Fabiana Vanik, médica dermatologista, e hoje eu quero conversar com você com calma, com responsabilidade e principalmente com uma base em ciência. Todos os dias no consultório eu lido com as consequências reais da exposição solar sem proteção. Não são consequências teóricas, não são possibilidades distantes. São manchas que não desaparecem, envelhecimento precoce que não volta atrás, lesões pré-malignas, câncer de pele em pacientes cada vez mais jovens em diferentes áreas. Por isso é que esse tema é tão importante, porque ele não é só sobre estética, ele é sobre saúde pública, prevenção e decisões que impactam o corpo ao longo de toda a vida. E aqui entra um ponto que foi muito usado de forma distorcida nas redes sociais. O caso que aconteceu na Austrália. Nos últimos anos, alguns protetores solares foram retirados temporariamente do mercado australiano após testes de qualidade identificarem que o fator de proteção real era menor do que o informado no rótulo. Preste atenção nisso, porque esse detalhe muda completamente a narrativa. Esses produtos não foram retirados porque causavam câncer, não foram retirados por toxicidade e não foram retirados por fazerem mal à saúde. Eles foram retirados do mercado porque não estavam protegendo o suficiente. Ou seja, o problema não foi o uso do protetor solar. O problema foi falta de proteção adequada contra a radiação ultravioleta. Esse episódio que virou prova para discursos antiprotetor das redes sociais na verdade, mostra exatamente o oposto do que essas pessoas defendem. Mostra que há fiscalização, controle de qualidade e responsabilidade sanitária em países que levam o câncer de pele muito a sério. A Austrália é um dos países com maior incidência de câncer de pele do mundo, justamente por causa da alta radiação solar e da população majoritariamente de pele clara. Por isso, o controle sobre protetores solares lá é extremamente rigoroso. Quando um produto não entrega a proteção prometida, ele é retirado do mercado. Não para gerar pânico, mas para proteger a população. Se o protetor solar causasse câncer, a medida lógica seria banir o uso, e isso não acontece. O que a Austrália fez foi exatamente o contrário. Reforçou a campanha de proteção, revisou produtos e manteve o protetor solar como pilar central da prevenção do câncer de pele. Isso é ciência aplicada à saúde pública. Enquanto isso, nas redes sociais, esse caso foi usado para alimentar o chamado movimento antiprotetor solar, muitas vezes sem explicar o que realmente aconteceu. Muitas vezes, esses vídeos incentivam substituição do filtro solar por óleos vegetais, manteigas naturais ou receitas caseiras para proteger a pele. O que quase nunca aparece nesse discurso é que o verdadeiro risco identificado na Austrália foi justamente a falta de proteção eficaz contra o sol. A exposição ao sol sem proteção está diretamente associada a queimaduras solares, envelhecimento precoce, surgimento de manchas marrons ou brancas nas áreas expostas, alterações do DNA das células de pele e câncer de pele. Isso não é uma hipótese, não é uma opinião pessoal, não é uma discussão aberta dentro da medicina. É um fato amplamente documentado por décadas de estudos científicos e publicados nas revistas mais renomadas. No Brasil, esse dado se torna ainda mais preocupante. O câncer de pele representa cerca de 30% de todos os tumores malignos diagnosticados no país, sendo o tipo de câncer mais comum na população brasileira. Quando falamos de câncer de pele, estamos falando de milhões de pessoas afetadas e de um fator de risco que, na verdade,
na maioria dos casos pode ser prevenido e evitável. O Sol emite diferentes tipos de radiação ultravioleta e entender isso ajuda muito a compreender por que o protetor solar é tão importante. Os raios UVB estão mais relacionados às queimaduras solares e têm um papel direto no desenvolvimento do câncer de pele, porque causam danos diretos ao DNA das células. Já os raios UVA penetram mais profundamente na pele. Eles são os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce, pela degradação do colágeno, pela perda de elasticidade e também contribuem para o desenvolvimento de câncer de pele. O grande problema da radiação ultravioleta é que o dano é cumulativo. Ele não acontece apenas no dia em que você se queima, ele se acumula silenciosamente ao longo dos anos. Foi justamente esse dano acumulado que levou países como a Austrália a investir tanto em prevenção de câncer de pele. O protetor solar foi desenvolvido exatamente para atuar nesse ponto. Ele funciona absorvendo, refletindo ou dispersando radiação ultravioleta antes que ela consiga causar dano às células da pele nas camadas mais profundas. O uso regular de protetor solar desde a infância reduz comprovadamente o risco de queimaduras solares, diminui o dano cumulativo ao DNA celular e reduz a incidência de câncer de pele ao longo de toda a vida. Isso não é uma crença da dermatologia moderna, é um dado baseado em evidências sólidas construídas a partir de estudos clínicos, estudos populacionais e acompanhamento a longo prazo. Os filtros solares passam por avaliações rigorosas de segurança antes de serem liberados para uso, tanto no Brasil quanto em outros países. E esses testes avaliam toxicidade, absorção cutânea, estabilidade da fórmula e segurança no uso crônico. O caso da Austrália mostra que quando algo foge do padrão esperado, o sistema age. Ciência funciona por conjunto de evidências, por repetição de resultados e por análise crítica dos dados. Durante as campanhas como a de Dezembro Laranja, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia fez e reforça mensagens muito claras e baseadas em ciência, nós tentamos explicar melhor tudo isso. O protetor solar é seguro, eficaz e indispensável. Óleos, manteigas, produtos caseiros não substituem o filtro solar em hipótese nenhuma e muito menos devem ser usados para hidratar a pele ou bronzear. Informação confiável deve sempre prevalecer sobre tendências virais. Muito se fala sobre expor ao sol para aumentar a vitamina D do corpo. Sim, isso realmente faz sentido, mas a área necessária exposta do corpo à luz solar é muito pequena, ou seja, um braço, um pedaço das costas é suficiente. A vitamina D é importante para o organismo, mas deve ser obtida com equilíbrio e orientação médica, nunca aos custos de dano à pele e à saúde. Quando falamos de proteção solar eficaz, o que realmente funciona é o uso diário de protetor solar, evitar as exposições nos horários de maior radiação entre 10 e 16 horas, usar chapéus, óculos, roupas com proteção UV e manter o acompanhamento regular com o dermatologista para ser examinado ao menos 2 vezes no ano. Isso não é exagero, isso é prevenção. Nem tudo que viraliza é verdadeiro. O protetor solar não é vilão. Ele é uma das maiores ferramentas de prevenção que a medicina já desenvolveu e está ao nosso alcance. É só adquirir um produto de boa marca com um FPS acima de 30, 50 e aplicar sempre que se expor ao sol ou à luz do dia. Cuidar da pele é um investimento contínuo em saúde, qualidade de vida e longevidade. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve aqui no meu canal e até o próximo vídeo.